Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, 15 e 16. 14, 15 e 16. E a Escritura diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A Escritura já começa forte, né? A palavra de Deus, a Escritura, ela já começa forte. Dizendo do homem natural, onde ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. E pode até ser algo de crítica, de zombaria. Nós, reunidos aqui, em um lugar simples como este, quando existem quantas igrejas, e grandes igrejas, grandes catedrais, e nós nos separarmos de tudo isto para termos um culto à parte de todo o restante do mundo religioso deste dia. Então é algo que já parece loucura. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Isso aqui já começa nos dando como ponto de partida algo que provoca aqueles que se intitulam nossos adversários, né? Eu não vou dizer inimigo, acho que não é inimigo, eu acho que nós não temos inimigo, são adversários. Isso já provoca eles, porque o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E o que o adversário, o diabo, Satanás é adversário. O que ele não queria era que nós chegássemos a este discernimento. Discernir tudo. Isto que ele está ocupado neste dia, neste tempo. E talvez você diga assim: mas mesmo com a mensagem do profeta, irmão Brana, a mensagem da restauração de todas as coisas, a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda existe isso, adversário, para esta mensagem? Sim, é claro que existe. Se Deus enviou o seu profeta com uma mensagem para nos preparar, para nos posicionar, para nos encorajar, para ter esta fé de rapto, esta fé de transformação, pode saber que o inferno todo será mobilizado também para trabalhar contra esta mensagem e contra estes
que discerne bem todas as coisas. Que aí é que eu quero que você chegue juntamente conosco. É chegar a este ponto de poder discernir bem todas as coisas. A mensagem é perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte, né? Primeira parte. O profeta Irmão Brana nos faz ver isto aqui com mais clareza, falando de uma revelação espiritual. Porque há muitas formas de revelação e há revelações que não são espiritual. E nós necessitamos desta revelação espiritual. Nós vamos tomar aqui o parágrafo 190 a seguir desta mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte. Agora vamos tomar de volta Caim. Nós tivemos aí em vários cultos falando destas duas sementes. Nesta noite nós vamos tomar de volta sobre Caim. Poderia você me dizer de onde aquele espírito e aquela maldade veio? Você já parou para pensar nisso? Poderia você me dizer de onde aquele espírito e aquela maldade que estava em Caim, de onde veio aquilo? Como pode um crente da mensagem chegar ao ponto de deixar construir ódio, rancor, estupidez contra um outro crente da mensagem? Parece que há uma incoerência em algum lugar, né? Há algo errado em algum lugar, há um espírito errado em algum lugar. Então veja de onde veio toda aquela maldade que estava em Caim. Veja, se Caim fosse filho de Adão, o qual era filho de Deus, de onde veio então aquele mal? A ponto de matar, destruir o seu próprio irmão. A primeira coisa, quando ele nasceu, ele odiou. Ele era um assassino, ele era invejoso, e agora toma a natureza de seu pai, bem no comecinho, ali no princípio, Lúcifer. E ele estava no princípio, e ele ficou com ciúme de Miguel. Então é isso aí, é esse espírito mau que tem ciúme, né? Que tem inveja. Então ele disse assim: ele ficou com ciúme de Miguel, o que começou todo o problema. Quantos sabem disto? Eu creio que todos os irmãos sabem disto, né? Todos os irmãos sabem essa história da semente da serpente, esta doutrina que é a doutrina da semente da serpente, pregada pelo profeta Irmão Brana e contrariada por todo o mundo religioso de então, né? Do dia do profeta e deste dia também. Aquela natureza não podia sair daquela semente pura, Adão. Não. Ela teve que sair daquela corrente pervertida. E observem Caim, tão logo que ele nasceu, o que ele tentou fazer? Ele já começou a trabalhar de todas as formas para perseguir o seu irmão Abel. Em todos os aspectos, ele tramava uma perseguição, porque a sua natureza era má. Não é que ele queria ser mau, é que a natureza que estava nele já era má, era uma natureza má, e ele tinha que agir daquela forma, ele tinha que se portar daquela forma. E aí, talvez você agora pergunte: mas será, meu Deus, que existe isso
A pessoa existe sim, já nasceu com esta natureza má. Ele já nasceu filho do diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 12. É isto. Ele nasceu já um filho do diabo. Então ele não podia vir de Adão, aquela semente pura, a semente de Deus. Ele não poderia vir por ali. Vamos no 192. Mesma mensagem. Mas agora Caim adorou. Agora chegamos num ponto aonde Caim oferece um culto a Deus. Vamos chegar lá agora. Caim começa a oferecer culto a Deus, começa a abrir igreja também, tem uma igreja, um altar, a igreja é um altar para ele oferecer o seu culto a Deus. Ele começou agora. De repente Caim está até construindo um tabernáculo também por aí, sabia? Caim pode estar também fazendo isso, a semente, aquela semente continua por aí. Então veja lá, então Caim, chegamos neste ponto onde Caim adorou, foi adorar a Deus. Todas as suas obras carnais, exatamente como a igreja carnal hoje. Eles vão à igreja, eles adoram. Caim adorava, ele não era um infiel, ele era fiel, ele gostava de cultuar a Deus, ele gostava de render aquele culto a Deus. Veja lá, vamos dizer, ele era fiel naquilo que ele fazia. Ele não era um comunista. Caim era um crente. Ele foi até Deus, ele construiu um altar, ele fez todas as coisas religiosas que Abel também fez. Ele fez todas as coisas, fez um altar, fez um culto, ofereceu aquela oferta a Deus, da mesma forma que Abel fez. Mas ele não tinha a revelação espiritual da vontade de Deus. Aí é onde está a diferença. O que é espiritual discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. Aí é que eu quero que nós cheguemos juntos a este ponto de entender se estamos sendo suficientemente espiritual para captar, para entender quando aquilo é Deus e quando aquilo não é Deus, quando aquilo é o culto de Abel, quando aquilo é o culto de Caim. Mas dentro da mensagem, parece que ficou meio forte agora, né? Parece que ficou meio forte, mas eu acho que você vai encontrar isso aí. Vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos ver o que o profeta vai nos trazer. Através da sua mensagem que ele pregou em 57, 1957. Então ele diz assim: aí está você, mas ele não tinha a revelação espiritual da vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí está você. Vê você isto? Ele não tinha a revelação espiritual. E este é o problema com a igreja hoje. O que adianta? O que adianta se avançar tanto na mensagem, e falar sobre a nuvem, falar sobre os mistérios, sobre os trovões, falar sobre o novo nome, falar tudo isso, mas você não ter uma revelação espiritual disto. Quando você é espiritual, você tem a revelação espiritual e você discerne bem todas as coisas, e você de ninguém é discernido. Isso é o que provoca ira no nosso adversário, no adversário das nossas almas. É isso que provoca raiva, ódio, rancor contra nós, da parte deles. É por causa disso, porque eles não têm esta revelação espiritual, e eles acabam colocando para este dia acontecimentos que vão acontecer somente dentro daqueles 30 a 40 dias que vamos estar aqui na terra, recebendo a transformação dos nossos corpos
a partir de 7 trovões, soando suas vozes, a voz do arcanjo, filho do homem, trazendo de volta os mortos da sepultura, e nós encontrando a nossa teofania, o mortal sendo revestido do imortal, e então irmos aquele corpo glorioso ao encontro do Senhor nos ares. Então há muita coisa que nós precisamos estar atentos, e é para isso que nós estamos aqui, é para combater qualquer doutrina que está deslocando a palavra, qualquer doutrina que está aplicando mal a mensagem do profeta irmão Branham. Que Deus nos ajude a permanecer de pé, com saúde, para nós gritarmos contra isto, falarmos contra isto, algo mal que tem causado mal às pessoas, dividido igrejas, acabado com igrejas de muitos pastores teve que começar do zero, porque tomaram todos os seus membros. Eu não entendo, eu não entendo, me perdoe, mas eu não entendo que isso seja o Espírito de Deus. Não entendo assim. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. A gente acaba se emocionando e não pode dar lado à emoção, né? E Jesus disse que ele edificaria a sua igreja naquela revelação espiritual. Você compreendeu isto? Amém? Você compreendeu isto? Então, ó que coisa! Os seus olhos podem se abrir agora. Veja a revelação espiritual. Vamos ainda com o 193, né? Esta mesma mensagem. Agora encontramos que Caim veio, ele construiu um altar, ele adorou, ele trouxe sacrifícios, se ajoelhou, ele louvou a Deus, ele adorou a Deus, ele fez todas as coisas religiosas que Abel fez. E Deus terminantemente o recusou. É duro, hein? É difícil uma situação dessa. Que situação difícil. Então, ele fez tudo do jeitinho que Abel fez. Ele fez um culto lendo as mensagens do profeta irmão Branham. Tudo certinho. Ah, mas é a mensagem, eu estou citando a mensagem aqui, ó. 283 é o primeiro selo, ele subiu, ele venceu a morte e tal, e subiu com um novo nome. Eu estou lendo a mensagem do profeta irmão Branham. Isso aqui não é mensagem do profeta irmão Branham? Sim, é. Caim também fez um culto do mesmo jeitinho que Abel fez. O que faltava para Caim era só a revelação espiritual. Abel era espiritual, Caim carnal. E Abel discernia bem todas as coisas. Abel sabia que não era flores, não era frutos, era sangue que havia sido derramado. Por isso ele trazia aquele cordeiro para fazer expiação, um cordeiro inocente, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ainda aqui no 194. Siga então, vamos seguir um pouquinho, siga aquela mesma linha de Caim. Vamos seguir esta linha para nós vermos um pouco mais. Isso aqui, eu sei que vocês já sabem disso. Eu não estou trazendo nada novo, né? Isso aqui é somente para afinar a nossa sintonia espiritual, né? Simplesmente para afinar, dar uma afinação melhor, para que quando estes Caíns do século 20, 21 se levantarem, se manifestarem, nós estarmos ainda mais afinados, ainda mais discernindo tudo isso. E ele diz: siga aquela linha de Caim, bem através da arca diretamente até Israel, de Israel diretamente até Jesus, e de Jesus até este dia. Então, você conseguiu ver?
Então vai dar, se é neste dia, então neste dia qual que é o evangelho pleno da parte de Deus para as nossas almas neste dia? Não é a mensagem do profeta irmão Brando? E você acha que Caim ia ficar do lado de fora disso aqui? O espírito que estava em Caim? Ia nada. É aqui que ele tem que trabalhar. Mas é aqui também que Deus tem os seus para discerni-lo. É aqui também onde Deus equipa crentes, irmãos e irmãs, com a revelação espiritual para discernir bem todas as coisas e de ninguém ser discernido. Eles ficam, eu imagino como é que eles ficam furiosos. Eles ficam muito bravos, porque eles não conseguem discernir nós. Eles não conseguem entender. Assim, mas o fulano não fala com o ciclano e o ciclano tomou a mesma atitude que o fulano. Olha aí, também tomou a mesma posição. Largou tudo aí, ó. Largou o grupo onde ele estava congregando. Então, é por causa disso, é porque ele está discernindo, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Ele está discernindo que esse ensinamento não está de acordo com o resto da palavra. Vamos um pouquinho mais. É 194, onde eu estava lendo aqui. Então, o profeta diz que aí ele vem de Israel diretamente até Jesus e de Jesus até este dia. E veja se aquela carnal igreja fundamental, dura e formal, escolarizada, quero dizer, homens que têm as escrituras, que conhecem toda a doutrina e a teologia, e eles podem explicar isto. Você pode ver que é sempre um que dá conta de explicar, explicar tudo. Fala sobre o novo nome, que ele te dá parágrafo de tudo que é jeito, e eu só preciso de um parágrafo para matar o argumento dele. Só um parágrafo, não precisa mais do que isso. Parece que é uma guerra, uma luta do espiritual. Não deveria ser assim, mas é. As duas sementes estão aqui no campo, as duas sementes cresceram, as duas sementes chegaram com a mensagem do profeta irmão Brando na mão. E agora, vamos discernir bem todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele disse: quero dizer, homens que têm as escrituras, que conhecem toda a doutrina e a teologia, eles podem explicar isto. Rapaz, bem assim, o irmão Brana estala os dedos, Eles podem explicar isto, rapaz, bem assim, ó, como no estalar de dedos. Eles explicam a Bíblia, falam dos trovões, falam que Jesus já veio, e falam tudo, E aplicam mal a palavra. E ele diz: esta é a doutrina de Caim, sem revelação. A Bíblia diz, no parágrafo 195 ainda, vamos aqui, 195. Ai daqueles que seguiram a doutrina de Caim. Olha só a sina horrível que é para estes indivíduos que seguem e que trazem a doutrina de Caim, porque tem os que seguem e tem os que trazem, Tem os pregadores que pregam e tem o povo que ouve, que engole aquilo, E ele diz assim: ai daqueles, porque seguiram a doutrina de Caim, se meteram nos erros de Balaão e pereceram na contradição de Coré. O mesmo livro de Judas, ele diz: eles foram predestinados a esta condenação. Com certeza, eles foram. Veja o que Balaão era? Ele era um bispo, ele estava sobre toda a igreja, e ele se levantou ali simplesmente tão fundamental. Veja que Balaão é aquele homem lá do prêmio,
prêmio de Balaão, do dinheiro, né? Era o que tinha inclinação para o dinheiro, é aquele lá. Então agora veja que Balaão, ele era fundamental, ele tinha fundamento na palavra, para ele fazer o que ele estava fazendo, para falar o que ele falava. Ele era fundamental. Estes pregadores que pregam estas doutrinas atropeladas, hoje, eles também têm fundamento. Eles se fundamentam na mensagem do profeta Irmão Branham. Eles não ficam ao vento. Não, eles se fundamentam para poder falar estas coisas. E Balaão era fundamental, o quanto podia ser. E ele ofereceu, veja-o ali em cima de pé na celebridade, de pé ali em cima, em sua grande celebridade. E eles não eram infiéis, nem Balaão, nem o povo que estava com Balaão. Eles não eram infiéis. Irmão Branham diz, eles eram crentes. Eles eram crentes. É difícil demais, né? Eles eram crentes. Vamos ainda aqui com 196. Os irmãos, eu vou resumir aqui para nós irmos mais rápido aqui, né? Então, os irmãos conhecem muito bem a história de Moabe, a nação de Moabe, né? Sabem do que Balaão tentou fazer contra Israel, né? Os irmãos conhecem bem a história, né? E ali eles tiveram então o seu trabalho, o seu culto, né? A sua adoração. Mas aqui veio um grupo de santos roladores. O santo rolador é aquele crente que ele até parece que é meio fanático, né, com a palavra, né? Então é uns crentes mais ou menos do nosso tipo assim, que eles não importa a que igreja eles estejam, não importa o que o pastor está falando, se o pastor está falando contrário à mensagem do profeta Irmão Branham, esses santos roladores, eles não querem nem saber, dizem, ó pastor, segue o seu caminho e nós vamos ficar com a mensagem. Então esse é um tipo de santo rolador, é uma expressão, uma força de expressão. Então aqui veio um grupo de santos roladores, e o outro grupo, Israel, um pequeno velho grupinho que não era denominacional, eles eram interdenominacionais, e eles fizeram tudo o que estava no mapa para ser feito, e de ruim também. Israel fez tudo que era de bom para ser feito, fez tudo que era de ruim também para ser feito. Porque é para nós saber que nós também não somos aqueles bonzinhos especiais, entendeu? Porque nunca cometemos nenhum erro, nunca tivemos nenhuma falha. Não, nós também cometemos coisas erradas. Estamos todos nesse ponto, como seres humanos, estamos todos na mesma base. Todos na mesma base. Mas quanto à revelação espiritual, é diferente. E aí ele diz assim, aqui vem aquele grupo, eles eram interdenominacionais, e eles fizeram tudo que estava no mapa para ser feito, de ruim também. Mas o que era isto? Eles tinham a revelação espiritual, e Deus estava com eles na coluna de fogo. Aí começou a dar uma diferença agora, né? Tinha uma coluna de fogo que continuava com eles, né? Que continuava com este grupinho. Vamos ainda aqui, 197. Mas o que era isso? Eles tinham então a coluna de fogo, né? Que estava com eles. Eles tinham a revelação espiritual. Eu sei que eles tinham coisas carnais, e as pessoas diziam, como um grupo de marolas, como aqueles,
não há nada a fazer a não ser chutá-los. É mais ou menos assim que nós fomos tratados há pouco tempo, né? Há poucos dias. Esses aí também até mais que ser chutado, né? E eles fizeram isso mesmo, né? Tentaram nos chutar, mas eles nos chutaram e nós caímos nos braços de Deus, né? Nos braços da mensagem. Mas eles tinham a revelação espiritual, e eles tinham uma rocha ferida, eles tinham uma serpente de bronze, eles tinham uma coluna de fogo seguindo-os. Aleluia! Eu sei que você acha que eu estou agitado, mas não estou, eu apenas me sinto bem. Observe, quando eu penso, aquele mesmo Deus, hoje, o irmão Brando estava falando de Israel lá, que tinha tudo aquilo, e ele estava olhando já para o dia dele, né? Para o dia dele. Observe, quando eu penso, aquele mesmo Deus, hoje, vive conosco. Isto dá continuidade à revelação espiritual da palavra. Certamente o dá. É eternamente correto. Bendito seja o nome do Senhor. É isto correto? Ele pergunta. É isto correto? 201. Exatamente. Eles eram. Se você não crê que eles eram os santos roladores, se você não crê que eles eram os santos roladores, volte a Gênesis e descubra lá. Descubra quando eles atravessaram o mar e o milagre foi realizado. Miriam pegou um tamborim e desceu pelas margens, tocando, dançando em espírito, e Moisés cantava no espírito. Se este não é um grupo que chamamos de santos roladores liberais, eu não sei então o que é. Cantando e pulando e louvando, e o tempo todo, e as nações os odiaram. As nações os odiaram. Mas Deus estava com eles. Eles tinham a revelação espiritual. Estavam seguindo aquela coluna de fogo. Esta mensagem do profeta irmão Brana é a coluna de fogo. Você sabe o que é a coluna de fogo? Acho que nós todos sabemos, né? A coluna de fogo é Cristo. A coluna de fogo é o Logos. A coluna de fogo é o Filho unigênito que estava no seio do Pai. É o único gerado de Deus. Então Cristo é a sua palavra. Então no princípio era a palavra, era o verbo. O verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1. Então, isso é Cristo. Cristo é a coluna de fogo. Então, temos que admitir e tocar com cuidado nisto aqui. Pois isto aqui, tomado com a revelação espiritual que há em cada crente hoje, é a coluna de fogo em forma de letras. É Cristo em forma de letras. É Cristo impresso. É a coluna de fogo impressa aqui falando conosco. Amém? É isso aí. Então, é muito forte. Então, por isso é que nós não seremos enganados. Entende? Nós não seremos enganados. Venha o ismo que vier, venha a doutrina errada que aparecer, de onde venha, não importa. Do céu eu sei que elas não vêm. Então, venha de onde vier, nós não seremos enganados. Este grupo da noiva não será enganado, porque ele discerne bem todas as coisas. Ele é um grupo espiritual. É o que nós lemos lá em Coríntios, capítulo 2. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. É a isto que estamos chegando nesta hora. Parágrafo 205, ainda nesta mensagem. O profeta irmão Brana chega a um ponto agora aqui, onde ele começa a mostrar
que o Espírito Santo pode cair sobre um hipócrita, a Bíblia diz. Agora vocês já me ouviram ensinar sobre isso, o profeta Irmão Brana falando. A chuva cai sobre justos e sobre os injustos. Mas isso tem que ser comparado com a palavra. Aí está onde você obtém isto. Então agora nós vamos começar a entender isso, mas nós já vamos estar encerrando aqui. Vamos começar a entender, mas aquele ódio, aquele espírito de Caim, ele vai estar também com a mensagem na mão? Sim, ele vai também estar com a mensagem na mão. Ele já está com a mensagem na mão, por aí. E não diga, no meu grupo não tem. Em qualquer grupo, em qualquer companheirismo que se reúnam, entendeu? Há uma semente de Caim ali infiltrada. Ele tem que estar ali para que os sinceros, para que os que discernem bem tudo, sejam manifestos, para que a noiva seja manifesta. Então ele disse, então quando a chuva cai sobre justos e injustos, então a mensagem veio e caiu na mão de toda esta gente. Mas isto tem que ser comparado com a palavra. É agora que a coisa vai afinar. Aí está onde você obtém isto. E então, quando ele o fez, e quando o Espírito disse a verdade sobre ele tentou amaldiçoar Israel, falando de Balaão. Então, quando ele o fez, quando ele proferiu a sua profecia, a sua pregação, quando o Espírito disse a verdade sobre ele tentou amaldiçoar Israel, e ele abençoou Israel. Então, quando esses falsos profetas, esses profetas que carregam ódio e tanta ira contra nós, quando eles forem tentar nos amaldiçoar, mas será que é possível um crente da mensagem amaldiçoar outro crente da mensagem? Vai, tem isso aí, né? Já teve, né? É verdade, o senhor sabe disso. Nós estamos aqui com liberdade. Então, quando eles tentarem nos amaldiçoar, entendeu? O Espírito de Deus converte aquela profecia em bênção para nós, entendeu? Então, quanto mais eles tentam praguejar e falar mal e pensar mal contra nós, entendeu? Mais bênçãos de Deus, aquilo é tudo convertido em bênçãos para nós. Mais eleitos começam a discernir, a entender que aquilo é um espírito errado. E eles não conseguem ficar sem nos amaldiçoar. Eles não conseguem, entendeu? Porque eles têm que fazer isso está neles. Isso faz parte da constituição deles. Eles são constituídos para isso. Então, tomemos isso. Ainda que eles nos amaldiçoem, ainda que os Balaões nos amaldiçoem, Deus converterá tudo aquilo em bênção para o Israel de Deus, o bichinho de Jacó, os eleitos deste dia, a semente de Abraão. Você pensa que isso é pouca coisa? Isso é ser gerados por Cristo, gerados pela coluna de fogo. Ainda aqui, 207, encerrando já. Agora, se Deus apenas respeitasse uma boa igreja e um bom bispo, isso aqui é muito forte também. Nós temos os bispos, né? Aí. Então, agora, se Deus apenas respeitasse uma boa igreja e um bom bispo, e um maravilhoso pastor, um punhado de pessoas cultas, educadas, ele estaria obrigado a aceitar aquele sacrifício
das flores, das frutas, porque ele estava tão fundamentalmente correto quanto Israel. Os profetas de Baal estavam tão fundamentados tanto quanto Israel. Os falsos pregadores com a mensagem na mão estão fundamentados também, tanto quanto a noiva, a noivinha, o grupinho eleito. Eles estão fundamentados para trazer suas doutrinas, seus pensamentos. Correto. Mas ele não tinha a revelação espiritual da palavra e da vontade de Deus. Aí está você. Esta é a diferença hoje. Vamos ficar por aqui, né? Esta é a diferença hoje. Qual que é a diferença hoje? Irmãos, através da internet, irmãos que irão ouvir através da gravação, qual é a diferença hoje? É a revelação espiritual da palavra e da vontade de Deus. Aí está você. Se as lutas desta vida te faz chorar, coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar, coragem, meu irmão. Esqueça